Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Johan Streda, sejam bem-vindos mais uma vez a uma das nossas lives aqui na Brain Speech. Tá? Hoje a gente tem um tema bem bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e como ela influencia as nossas emoções. Tá? Então eu vou, como sempre, esperar somente um pouquinho antes das pessoas entrarem. Só lembrando que eu estou fazendo esta gravação aqui pelo canal de Instagram e uma vez terminada a sessão de live, eu vou editar o vídeo e passar ele para o canal de YouTube, beleza? Gente, eu decidi falar um pouco hoje sobre a questão da alimentação porque um, a grande maioria de nós, e principalmente em cidades grandes como São Paulo, tendemos ou temos aquela tendência a canalizar as nossas emoções e a descontá-las com a comida, né? E a gente já tem visto que muitos dos comportamentos que muitas vezes são inconscientes, eles terminam de uma ou outra forma afetando o nosso, não somente o nosso comportamento, comportamento, mas também os nossos estados de ânimo. Então, precisamente por isso, eu acho que é um termo muito pertinente, tá? Ele tem a ver, e a minha intuição, obviamente, aqui não é dar uma. Ou falar e fazer um bate-papo sobre nutrição, porque não sou nutricionista, eu sou coach em aptidão cerebral, porém. Tenho conhecimento de que tipo de alimentação é apropriada para uma boa aptidão cerebral, beleza? Eu vi aqui Total Brasil Filmes, acredito que é a Teresa, se mal não estou, se eu me lembro. Muito boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Você está chegando em uma hora em que eu estou começando a falar sobre alimentação e como ela influencia as nossas emoções, tá? Então, falando sobre isso um pouquinho, eu vou dar uma breve, assim, uma bem geral sobre o tema e depois eu vou abrir para discussão, tá? Para um bate-papo, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa entender antes do que nada é como é que as emoções elas estão interligadas em nosso cérebro, porque ao final de contas o nosso cérebro ele é responsável pelo gerenciamento das emoções, tá? Então, eu não vou falar muito da parte neurocientífica, mas só para que vocês tenham uma ideia. O nosso cérebro ele tem uma porção específica, uma subdivisão, né, que possui um monte de glândulas, mas eu diria que, assim, para mencionar as mais importantes, quatro porções específicas dentro desse conteúdo que se chama o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções e sentimentos. E ele contém uma glândula importantíssima que se chama a amígdala. Tem outra que se chama o hipotálamo, outra que se chama o tálamo, ou mais especificamente o núcleo médio do tálamo e o giro cingulado. Essas quatro glândulas, elas têm a responsabilidade dentro do nosso cérebro de processar todas aquelas emoções e sentimentos que captamos do mundo exterior. Ao final de contas, tudo que nós vemos, sentimos, cheiramos, ele vem junto com uma emoção, tá? Então, só para colocar um exemplo para vocês, a amígdala, por exemplo, ela é responsável pelo gerenciamento de quê? Da ansiedade e do medo. Então, ela atua como uma señal, como uma campainha de alerta, tá? O hipotálamo, por exemplo, ele é responsável pela expressão da emoção, né? E algumas porções dessa glândula, elas reagem ao prazer e à raiva, e uma outra porção ao desprazer e à aversão, ok? Agora, também, se falamos um pouco do giro circulado, né? Ele tem uma reação emocional à dor.
e a regulação do comportamento agressivo, enquanto o tálamo ele é um processador da cognição e a emoção. Então, essa glândula é a que nos ajuda a racionalizar as nossas emoções, né? Isso é nesse sentido. Agora, uma questão que também é importante entender é que, para que essa região do cérebro possa trabalhar adequadamente, ela precisa de conexões sinápticas. Essas conexões sinápticas, ou seja, conexões entre as células neuronais, elas precisam de substâncias específicas, que são substâncias bioquímicas, né? Que elas provêm de onde? Do próprio corpo e assim mesmo da alimentação, dos nutrientes que o intestino absorve, né? E transporta através do sangue para levá-las ao cérebro. E essas substâncias bioquímicas se chamam neurotransmissores. Por que eu preciso explicar isso antes de a gente falar um pouco da questão da alimentação? Porque essas substâncias bioquímicas, elas são diretamente responsáveis por agirem nas glândulas do sistema límbico que eu já acabei de mencionar. Entendeu? Então, e existem um monte, existem mais de 50 tipos de substâncias bioquímicas em nosso cérebro, porém, para falarmos sobre a questão das emoções, a gente faz referência sempre a duas substâncias bioquímicas, ou dois neurotransmissores muito importantes que são os mais conhecidos, e acredito que em algum momento dado vocês devem ter escutado ou não. Uma é a dopamina e a outra é a serotonina, né? O que essa dopamina e essa serotonina fazem, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a serotonina. A serotonina ela faz com que o indivíduo ele se sinta bem, que se sinta, vamos dizer assim, positivo, e não somente isso. A serotonina ela é importantíssima para a autoestima, faz com que a pessoa se sinta confiante, né? Então, é um neurotransmissor que ele desempenha um papel fundamental na forma como você se vê em relação tanto ao mundo, né, como às pessoas. E uma coisa super importante, a serotonina ela é responsável pela nossa qualidade de sono, né? Agora, que acontece quando a gente tem deficiência, ou nosso cérebro apresenta uma deficiência desse neurotransmissor? Vamos encontrar que a falta de serotonina ela causa dificuldade para memorizar as coisas, né? Memorizar informações. Uma outra questão é a sensação de cansaço, de fadiga, problemas para nos concentrar e obviamente, o que acontece quando a gente está cansado, quando a gente não consegue se concentrar? A gente fica irritado, né? Então, automaticamente, o nosso cérebro ele responde com uma emoção marcante, que é ficar extremamente inquieto, tá? Agora, o que acontece com o outro neurotransmissor, que é a dopamina? A dopamina, ela mantém a motivação e a sensação de estar feliz e com aquilo que se possui. É um neurotransmissor que ele é importante para quê? Para o nosso, vamos dizer assim, nosso sono também, nosso humor, e principalmente nos dar aquela sensação de prazer, sabe? Então, quando faz falta dopamina, o que acontece? A gente entra em crise existencial, né? A gente vai passar por fadiga, por apatias, não? E uma questão também que é muito comum quando falta dopamina é que é procrastinação. E a gente pode passar por falta de ânimo, pode passar por desmotivação para agir a certas situações, às vezes situações que não são nem sequer estressantes, tá? Então, essas questões são muito importantes, tá? Agora, vocês dirão, bom, e o que acontece, né, quando o cérebro ele precisa desses neurotransmissores, né? Lembram que eu falei para vocês que o cérebro ele precisa
se alimentar. Ele precisa ser alimentado, na verdade. Nós somos os responsáveis diretos por colocar nutrientes para que esses nutrientes sejam absorvidos e eles eficientemente sejam transportados pelo sangue até o cérebro para produzir esse tipo de neurotransmissores. Então, faz uma grande diferença quando a gente consome comida de fast food, como hambúrgueres, enfim, todas as questões, fritura, a diferença da gente de comer frutas, vegetais, carnes magras, enfim, né? Então, uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês só para que tenham mais ou menos uma referência, obviamente que isto não é um compêndio geral, volto e repito, de nutrição, mas se pelo menos para que vocês tenham um pouquinho de conhecimento sobre que alimentos vocês podem eventualmente consumir para combater certos dos comportamentos ou das sensações, bem seja de estresse e ansiedade, que eu mencionei anteriormente, incluindo questões de depressão, tá? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho da como a gente pode alimentar a serotonina. E aqui eu faço um parênteses, antes de falar da questão dos alimentos. No nosso cotidiano, né, em cidades tão grandes, principalmente onde temos que lidar com muito estresse, com muita ansiedade, quando a gente entra em depressão ou quando a gente está na ansiedade grande, o que nós tendemos a fazer? O que seria o comum, né? Que é procurar por uma ajuda, principalmente psiquiátrica, para quê? Para que não seja receitado o remédio. Só que, gente, uma coisa que precisa ficar muito clara é o seguinte: remédio, né, antidepressivo, ansiolíticos, são compostos químicos que atenuam os sintomas. Eles não resolvem o problema da depressão, nem também não resolvem o problema da ansiedade. Entendeu? Então isso tem que ficar muito claro. Obviamente que os remédios, eles de uma ou outra forma, quando existe uma carência muito alta desse tipo de neurotransmissores, se faz necessário. Tá? Mas os tratamentos com compostos medicamentosos geralmente são tratamentos que são muito longos, né, para que sejam efetivos. Então, uma questão que é importante é sempre acompanhar uma boa dieta, né, que venha acompanhada de nutrientes que contribuam com a produção desses neurotransmissores. Tá? E lembrando que dopamina e serotonina, né? Por isso foi que eu expliquei no começo as regiões do cérebro, né, que lidam com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Só que para que essa parte do cérebro funcione, precisa de quê? De dopamina e serotonina. Então, como é que a gente produz serotonina e dopamina por meio de uma boa alimentação? Então, por exemplo, se a gente vai falar de serotonina, a serotonina, ela... ou para, vamos dizer, estimular a produção da serotonina, a gente pode consumir elementos ricos em potássio, como é o caso da banana, tá? Existe a questão, tá? E isso é eu não saberia dizer exatamente se é um tabu ou não, a questão, por exemplo, do chocolate. Né? O chocolate, ele tem compostos, né, que fazem, vamos dizer assim, a simulação de estar agindo como uma substância neuroquímica parecida à serotonina. E, de por si, óbvio que o comer chocolate, por exemplo, nos traz prazer, ok? Só que para que a produção de serotonina tenha uma quantidade significativa que faça diferença ou que faça um impacto positivo no cérebro, teríamos que comer pelo menos 20, 30 barras de chocolate ao dia. Então, por isso é que o antidepressivo, neste caso, é uma concentração, vamos dizer assim, dessas 20 barras de chocolate. Né? E aí, o que acontece? A gente pode estar suprindo a nossa
provisão de serotonina temporariamente. Só que o que está acontecendo com o fígado? Nós estamos alterando a produção hormonal e química, né, de certas funcionalidades orgânicas, né? Então, tudo tem vamos dizer assim, uma certa limitação e um bom senso. Então, por exemplo, claro, nós podemos contribuir com a produção de serotonina consumindo chocolate, consumindo bananas, mas eu diria que alimentos mais legais, por exemplo, peixes de carne magra, não? Neste caso, salmão, atum, né? E uma fonte muito rica são verduras ou legumes escuras, tá? Uma delas, por exemplo, eu acostumo comer bastante, espinafre, né? E, de certa forma, também consumo muito o repolho. O repolho é muito bom, porque termina, apesar de ser roxo, não? Ou branco também, mas ele termina atuando como um antioxidante, né? Agora, como falei para vocês, né? A ideia é comer com bom senso, né? E com moderação, tá? Algumas pessoas ou alguns profissionais da saúde recomendam o consumo de leite, tá? Eu, pessoalmente, não concordo muito com o consumo de leite por uma seguinte razão. O leite, ele tem um composto que se chama o triptofano, né? Que ele ajuda na produção, obviamente, de dopamina e serotonina. Porém, o leite também tem compostos que ativam a produção de cortisol e de adrenalina na glândula suprarrenal. Então, o que acontece? Essa glândula suprarrenal, quando está em um excesso de produção de carga adrenal como tal, o que vai fazer? Vai a produzir ansiedade fisiológica, ou que a gente chama ansiedade adrenal. A ansiedade adrenal, ela faz também com que nós estemos muito mais em alerta. Então, é como que umas por outras, né? Então, volto e repito, o bom senso requer que a gente consuma certo tipo de alimentos também de uma forma moderada, entendeu? Agora, no caso da dopamina, a dopamina, lembra que eu falei que é aquela que mantém a motivação, né? Então, alimentos que são muito interessantes para a gente consumir, obviamente com o sentido, com o objetivo de manter os altos níveis de dopamina. A gente fala de amêndoas, maçã é muito bom, né? Abacate. Maria Elvira Ospina, quanto tempo? Eu estou falando em português, vou fazer um parênteses em espanhol, porque eu sei que Maria Elvira, ela é uma pessoa que eu conheço, ela é colombiana. Entonces, muy bienvenida a mi live. Estoy hablando sobre alimentación y las emociones. Entonces, espero que puedas seguir la conversación en portugués. Si no, cualquier cosa, después por inbox me avisas. Então, voltando ao português, para aumentar os nossos níveis de dopamina, a gente pode consumir maçãs, que é muito bom, abacate. Inclusive o abacate, ele também ajuda em nosso foco e na nossa atenção. Então, não é somente no sistema límbico que ele está fazendo um impacto positivo. Uma outra questão que muita gente, eu já tenho escutado, né, que tem aversão, não gostam de comer, mas que é um ótimo produtor de dopamina, é a beterraba, tá? A beterraba, ela tem, não somente pela sua coloração, ela ajuda também na pigmentação do sangue, mas também ajuda a elevar o nível, né, de componentes bioquímicos voltados para a produção da dopamina. Tá? O chá verde, né, preferencialmente o chá verde ao chá preto. Tá? Porque o chá verde, o que ele faz? Ele ajuda a produzir um outro neurotransmissor no cérebro que se chama GABA. E esse neurotransmissor, ele regula a produção de dopamina. Né? Algas. Eu costumo consumir um tipo de vitamina que, na verdade, é um composto de algas,
que se chama espirulina. Vocês conseguem a espirulina em qualquer loja de alimentos naturais, tá? Muito bom, e ele ajuda na produção da dopamina. O açafrão é excelente, ele é um excelente descongestionante, ajuda também na desinflamação, né, orgânica, e também na produção da dopamina. E tudo que tem a ver, por exemplo, sementes de abóbora, sementes de gergelim e a melancia, também são ótimos alimentos que contribuem com a produção da dopamina. Vejam que eu estou falando de alimentos que são muito mais saudáveis, entendeu? Lembrem que eu falei que, tudo bem, vamos comer chocolate, ok, só que vamos comer 50 barras de chocolate para produzir serotonina, acredito que a gente vai viver muito feliz, mas também a gente vai ter problemas hepáticos, tá? Agora, uma questão que eu queria fazer, eu fiz menção anteriormente a um dos, vamos dizer, e isso acontece em todas partes, não somente aqui em São Paulo, mas em outros países, inclusive na Colômbia, né? É a questão de quando a gente está em certo tipo de situações emocionais, a gente tende a descontar com a comida. Então, cuidado, porque, por exemplo, quando a gente suma, por exemplo, o fato de que cada vez temos muito mais produtos, muito mais comidas que contêm aditivos, é muito difícil escolher uma fruta, por exemplo, no lugar de, por exemplo, bolacha ou o próprio chocolate, principalmente quando estamos tristes, né? Agora, vocês já perceberam que quando nós estamos estressados, eu me incluo porque eu já também tenho feito isso, entendeu? Mas hoje em dia, claro, eu tento ser mais consciente de tentar evitar quando estou em certo tipo de emoções. As emoções, obviamente, que elas não podem ser subtraídas, né? E a gente tem que se permitir passar por elas. Porém, é também importante estar consciente de aquilo que nós estamos colocando na boca como alimento para, vamos dizer assim, mascarar a situação que estamos passando emocional. Então, no caso do estresse, quando a pessoa está estressada, muitas vezes por falta de tempo, o que a pessoa faz? Ela vai e come fast food, comida rápida, hambúrguer, enlatados, muitas vezes com mais conservantes. Quando a pessoa, por exemplo, tem um tipo de insatisfação corporal, qual que é a tendência? Muitas vezes, ou uma de dois, ou a realizar uma dieta extremamente restritiva ou rigorosa, ou às vezes a passar-se de consumir açúcares ou gorduras, entendeu? E isso que acontece? A insatisfação corporal, ela também nos leva ao ponto de entrar em depressão. O que acontece quando a pessoa está com tédio, né? Imagine você deitado no sofá ou na cama, você não sabe o que fazer, está aborrecido, e aí o primeiro que você faz é vá para a despensa ou vá para a cozinha e pegue um pacote de salgadinhos, né? E aí o que acontece? O salgadinho ele ele tem um excesso, na verdade, mais de sódio e um alto nível, inclusive, de potássio, né? Mas nutriente como tal não tem, né? Então, muitas vezes a gente, por comer, vamos dizer simplesmente por diversão, ou porque não temos nada que fazer, também precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque terminamos descontando em alimentos que não têm nutrientes. Quando a pessoa está com depressão ou com tristeza, que foi o que mencionei anteriormente, geralmente tendemos a comer muito mais comidas derivadas com conservantes e salgados. E o que acontece, por exemplo, quando a pessoa ela está com desconforto, tá? A pessoa ela tende a comer também comida de fast food, né? Uma coisa muito interessante, e esse é um chamado que eu faço não somente para as mulheres, mas também para os homens. Geralmente, quando nós estamos desapontados com alguma situação que temos passado, por exemplo,
uma decepção, ou a gente saiu para um encontro e o encontro foi desmarcado, ou, enfim, um monte de coisas. A gente tende a entrar naquela tristeza e se senta com um pote de sorvete. Então, olha a quantidade de açúcar que a gente está colocando no nosso organismo, né, que vai, obviamente, a interferir com a produção de adrenalina e cortisol, né, e, ao mesmo tempo, vai acelerar o nosso processo de ansiedade, né? Ao aumentar a ansiedade, nós estamos retirando ou estamos limitando a produção de serotonina, tá? Então, eu queria fazer essas analogias para que vocês vejam como a comida como tal, ela tem um papel importante em nossas emoções, tá? Uma questão que a gente pode tomar em consideração também é o que a gente pode incluir como alimentação para termos, obviamente, que um impacto positivo, né, em nossas emoções. Então, e volto a repito, a gente, todos como seres humanos, estamos propensos a passar por certo tipo de situações que nos causam tanto emoções como sentimentos negativos e muitas vezes até cair em situações, por exemplo, de depressão, angústia, né, mau humor, enfim. Então, o que eu tenho visto, pelo menos pelos estudos que eu tenho feito em coaching para aptidão cerebral, para melhorar os sintomas e não ter que depender 100% do remédio como tal, do antidepressivo ou dos ansiolíticos, é ter certo tipo de nutrientes que vão nos ajudar a combater essas emoções negativas ou esses sentimentos negativos. Então, vamos falar um pouquinho da questão da depressão e angústia, tá? A primeira questão é, tanto a depressão como a angústia, ela está relacionada com um desequilíbrio, e aqui estamos falando do ponto de vista neurofuncional, né? A depressão e a angústia têm um desequilíbrio tanto de cálcio como de magnésio, tá? Então, o que a gente precisa tentar incluir, né, quando estamos fazendo ou estamos tratando a depressão e a angústia, né? Alimentos que sejam ricos em cálcio, né? Lógico que vamos a incluir, e eu já tinha falado a questão do leite, os laticínios como tal, tá? Então, em porções, para uma pessoa que está passando por depressão, talvez consumo moderado de leite vai nos ajudar, né, a aumentar o cálcio. O cálcio, obviamente, tem um impacto positivo sobre a produção de serotonina, né? E o magnésio, que se encontra muitas vezes, ele é muito encontrado tanto no feijão como em cereais integrais, em vegetais que têm folhas verdes oscuras, né? Couve, por exemplo, é muito importante, né? E um alimento que eu acredito que é muito importante é a lentilha. A lentilha, ela tem um efeito tranquilizante. Então, ela ajuda na produção de GABA, que é outro neurotransmissor, o qual regula tanto a produção de serotonina como dopamina. Então, termina agindo positivamente em quê? Nos sentimentos. Uma outra questão, a falta de concentração e de memória. Gente, eu já tenho tido vários casos de pessoas que chegam no meu espaço com problemas de déficit de atenção ou hiperatividade mental, né? Então, uma questão que é muito lógica. Qual que é o sentimento que se esconde por detrás da falta de atenção e de foco, né? É a irritação, a ansiedade. Uma pessoa que não consegue manter seu pensamento no presente, com atenção plena, vamos dizer assim, ela tende a se irritar muito mais facilmente. E ao se irritar, está gerando ansiedade, tá? Então,
Para as pessoas que sofrem de déficit de atenção, é legal consumir brócolis, por exemplo. O brócolis ele é rico em ácido fólico, ok? E ele obviamente que vai ajudar tanto no processamento das informações nas células do cérebro, como a melhorar a memória, ok? Outros alimentos que são interessantes para melhorar a concentração e a memória e reduzir o nosso nível de irritação ou ansiedade. Por exemplo, a gema do ovo, que contém colina. Está também os peixes, né, que são ricos em ácidos graxos, como é o caso de ômega 3. Então, para quem curte, ou vamos dizer assim, para quem não curte muito comer salmão, pode comer sardinas também, tá? Mas o ideal é estar consciente de que esse tipo de alimentação, né, vai nos ajudar precisamente a atenuar os sintomas, né, do déficit de atenção, melhorando, no caso contrário, não, a concentração e a memória, e também a ativar os neurotransmissores. Okay? Lembrem que cada uma dessas condições, tanto fisiológicas como emocionais, trazem sentimentos que muitas vezes muitas vezes não sempre são desconfortáveis. Tá? Irritabilidade, tá tudo bem que a gente como humano possa se sentir irritado de vez em quando, né? Mas não que vire uma questão patológica por conta de um déficit de atenção marcado. E vem uma outra questão, né? Vivemos em cidades grandes, então é muito propício que a gente passe por mau humor. O mau humor, né, ele se caracteriza também por uma deficiência de ômega 3. Então, o que a gente tem que comer? Salmão ou peixes ricos em ômega 3. Tá? Agora, não estou falando somente de peixes. O ômega 3 também se encontra em castanhas e em nozes. Então, se vocês puderem consumir nozes, isso vai ajudar muito a controlar o mau humor, ok? Então, essa é uma questão bem importante. Tá? Eu acredito que, assim por cima, eu di uma bem geral sobre o que nós podemos fazer para melhorar os nossos sintomas, os nossos sentimentos, ou atenuá-los, quando principalmente são negativos, tá? E ao mesmo tempo, como eu falei anteriormente, alimentos que podem impactar positivamente em sentimentos e em emoções que são positivos, né? Que nos produzam mais prazer e que nos produzam mais sentimentos de bem-estar, ok? Acho que vamos ver se eu consigo abrir para perguntas e respostas. Não vejo. Deixa eu ver. Maria Elvira, que está na linha, talvez. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, olha, fique à vontade, né? E a Teresa, que está de Total Brasil Filmes, também, se quiser fazer alguma pergunta como tal, pode fazê-la, tá? Se não, bom, por enquanto, gente, deixa eu só falar uma questão bem interessante para vocês, tá? Uma questão, deixa, antes de que eu me esqueça, eu esqueci de falar da questão da insônia, o sono e, óbvio, a ansiedade. O sono, né? O que acontece quando a gente não dorme bem? A gente se irrita, obviamente. Uma noite de sono, de falta de sono, ela faz com que acordemos mais cansados. Então, o nosso cérebro ele vai tender a fazer muito menos conexões sinápticas por conta, precisamente, da falta de uma qualidade de sono. O que é legal para combater o sono? O abacate. O abacate ele é fonte de vitamina B3, que nos ajuda a equilibrar os hormônios que regulam as substâncias químicas cerebrais, precisamente responsáveis pelo sono.
tem médicos profissionais, inclusive, que recomendam o consumo de leite morno. O legal seria consumir leite morno junto com mel antes de dormir. Tá? Por quê? Porque, lembrem que eu falei, o leite ele tem um composto que se chama o triptofano. E ele age como indutor natural do sono. Tá? Eu diria que para as pessoas que têm níveis de insônia muito marcantes, né, um copo pequeno de leite morno ajuda todos os dias como uma referência para ajudar a atenuar os sintomas da insônia. Porém, precisa também de tratamento, né? Muitas vezes a insônia ela também tem a ver com questões emocionais, muitas vezes não bem resolvidas, que precisam ser tratadas ou por meio da psicologia ou por meio da psicanálise. Okay? A ansiedade. A ansiedade, obviamente, é necessidade de quê? De mais serotonina. Então, uma fruta que é muito rica em triptofano e que ajuda na produção de serotonina é a banana. A banana ela também é rica em vitamina B6, então são substâncias que favorecem a produção de serotonina, além de que uma coisa interessante sobre a banana é que para quem come muito doce ou come muito chocolate, por exemplo, tá? Lembra que eu falei, o chocolate ele até certo ponto, claro, ele é bom, não é? Porque ele ajuda a aumentar o nosso nível de prazer e a sensação é boa. Porém, a gente tem que ver o outro lado, né, do consumo de chocolate, que é a sobrecarga hepática. Então, para quem quer diminuir o consumo de doce, né, pode comer banana. A banana tira a vontade de comer doce. Outras fontes, por exemplo, ricas em compostos que ajudam na produção de serotonina seriam, por exemplo, as carnes magras, como já falei, os peixes, o feijão, a lentilha, né? A soja e os derivados. E também, muito legal, a gente consumir vitamina E. Okay? A vitamina E ela é um antioxidante muito poderoso, né? E ela se encontra geralmente onde? No germe de trigo, em nozes, em carnes, em amendoim e em óleos vegetais, além de se encontrar também no ovo. Tá? Então, gente, eu sei que é um resumo do que eu estou falando, e geralmente é assim, de alimentação funcional, que é a que eu geralmente recomendo quando estou fazendo tratamentos em clientes que passam por situações de estresse, de ansiedade, de déficit de atenção, para ajudá-los a melhorar a sua aptidão cerebral. Tá? Lógico que quem quiser, eu vejo que, bom, por enquanto não temos nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da aptidão cerebral, né? A gente está passando pelo famoso Black Friday. Então, é lógico que a Brain Speech não podia ficar por fora da Black Friday, nem muito menos do Black Weekend. Tá? Então, o que eu estou fazendo, né, para estar dentro, né, dessa fase tão legal que todo mundo gosta, né, de esperar ansiosamente? Por quê? Porque a gente faz algum tipo de economia, né, em aquelas questões que consumimos. Então, a Brain Speech, ela como tal, no Black Friday, para quem está assistindo essa live, e não somente agora, mas que terminar assistindo mais para frente, nos próximos dias ou amanhã, né, eu estou oferecendo sessões online, e isso aplica também para pessoas que estejam fora do Brasil, porque lembrem que as sessões online, elas não somente estão disponíveis em português, mas também estão disponíveis em espanhol e em inglês. Né? Então, eu estou oferecendo sessões online de 60 minutos por um custo
muito baixo, de R$ 90 por 60 minutos. Claro, o pagamento ele é antecipado por PayPal, né, para fazer a reserva, assim como quem estiver aqui em São Paulo e quiser fazer já uma avaliação detalhada do sistema nervoso autônomo e de sua aptidão cerebral, pode marcar uma consulta comigo, né? Eu estou cobrando o valor dessa avaliação, geralmente está em torno dos R$ 320. Eu estou oferecendo ela como uma condição do Black Friday por R$ 180. Então, gente, corra lá e anote o número de telefone do meu WhatsApp, que é DDD 11 98971 2813, né? Muito importante, marquem 11 98971 2813, né? E me passam seu nome, me passam seu e-mail com seu número de telefone, né? Para a gente agendar a avaliação para aptidão cerebral, né? Que essa precisa ser feita presencialmente, porque, obviamente, eu vou fazer toda a avaliação junto com a neurometria, que eu já falei para vocês o que a neurometria faz, que é o mapeamento do sistema nervoso autônomo, e que vai ajudar a identificar todos os sinais precoces de patologias produzidas precisamente por quê? Por estresse adrenal e por ansiedade. E assim mesmo, quem estiver fora, que queira fazer uma sessão online para tirar dúvidas ou para resolver alguma questão pontual na sua necessidade de melhorar a aptidão cerebral, pode fazê-lo. Então marca também e com certeza eu vou poder conseguir ajudar vocês. Então, gente, basicamente é isso o que eu queria falar para vocês hoje. Não deixem de visitar o meu site www.brainspeech.com, assim como o meu canal de YouTube, que é onde ficam todas as lives que eu estou fazendo todas as semanas. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela sua participação, para quem estiver, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza? Muito obrigado e bom descanso para todos. Tchau, tchau.